Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. Nosso bom dia aí a todos vocês que acompanham pelas ondas do canal Educação e também pelas ondas do YouTube, né? Nosso bom dia aí para o Carlos Zeus, para a turma de Júlio Borges, para a turma de João Costa, para a turma de Bom Jesus, de Campinas do Piauí, de Capitão Gervásio Oliveira. Bom dia aí. Deixa eu ver aqui mais de perto aqui. Bom dia, Dirceu Arco Verde. Bom dia, Gil Boés. Bom dia, Hugo Napoleão. Bom dia, Yuma. Bom dia, Isaías Coelho. Bom dia, Jaicós. Bom dia, Jerumenha. Opa, bom dia. Joana aí da UETEP está acompanhando a gente. Bom dia, as turmas de João Costa. Bom dia, Joaquim Pires. Bom dia, Júlio Borges. Bom dia aí também para Júlio Borges, Padre Marcos, bom dia Pedro II, Santa Filomena, São Brás, opa, bom dia aí, opa, tem um Seduc aí, qual é a cidade? Coloca aí pra gente esse perfil aí. Bom dia Tamboril, bom dia aí Várzea Branca, enfim, o nosso bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando. Nós vamos trabalhar com vocês hoje um tema bastante interessante, né? Agronegócio, né? No nível local, regional e nacional. Tá? Olha só, então, o nosso objeto de estudo e conhecimento é o agronegócio no nível local, regional e nacional, beleza? E o nosso objetivo é reconhecer o agronegócio como uma atividade que se relaciona com 4 áreas do conhecimento e compreender o agronegócio como fonte importante de renda a nível municipal, regional e nacional. Tá? Isso aí são os nossos temas, nossos objetos. Tá? Ok? Ok, vamos lá. Então vamos conhecer aí um pouquinho a respeito disso, né? Agronegócio, né? Nível local, regional e nacional. Colocando aí uma imagem para vocês, né? Bem representativa aí para vocês, pegando aí várias áreas de conhecimento. Estamos pegando aí a produção rural, né? A agropecuária, a criação de animais, a produção aí, hortaliças, a produção de grãos, a indústria aí, pegamos aí papel e celulose, né? E muito mais aí, tá? Então, para a gente ter essa noção aí geral. Primeiro, para a gente poder compreender bem essa questão do agronegócio, nós precisamos compreender um pouquinho como é que são divididas, né? Como é que ocorre a divisão? A divisão da atividade econômica do ponto de vista tradicional, né? Aí é coisa lá dos economistas, né? Veja só, tradicionalmente, a economia é dividida em 3 setores, tá? Sendo os setores, vou pegar aqui, o setor primário, que engloba as atividades aí que estão a produção de bens, né, in natura, ou com processos bastante elementar, né, ou pouco processo, e utilizam uma grande quantidade do fator terra e trabalho. Nesse setor encontra-se originalmente a agropecuária e a mineração. Veja, pessoal, que nós estamos falando de agropecuária e mineração. Veja que mais na frente a mineração vai mudar de setor. O segundo setor que nós temos refere-se à atividade de reprocessamento, ou combinação de produtos primários da economia para a elaboração de novos produtos, né? E aqui o uso de fator capital é relevante. Em outras palavras, aí, quando nós falamos reprocessamento ou combinação de produtos, né, primários, nós estamos falando aí da indústria. E já o setor terciário, nós estamos falando de um conjunto de atividades relacionadas à prestação de serviços. Então, temos aí 3 setores e as características básicas dele, né? O setor primário relacionado à produção in natura ou com pouco processamento.
Pessoal, pouco processamento, por exemplo, pode ser, vamos dizer, produção de laranja. Aí no produção de laranja tem um processamento lá de fazer uma limpeza. A produção do feijão é tirar o feijão, esse pouco processamento é tirar o feijão das vagens, né? Para ele aparecer o grão. Porque normalmente você tem lá o feijão, ele vem dentro de uma vagem. Ou mesmo lá o milho, quando ele é produzido, ele está em espigas, né? É tirar o milho da espiga. Ou então, o leite ser somente pasteurizado por um processamento para conservação. Mas, com o passar do tempo, o que aconteceu? Né? Tivemos algumas modificações nessa classificação. Né? E aqui, tivemos aqui uma modificação. Aliás, na verdade, duas modificações, né? No mínimo aí, ocorreram. Né? A primeira modificação delas foi a transferência da produção de minerais do setor primário para o setor secundário. Então, a mineração que estava enquadrada no setor primário passou para o setor secundário, ou seja, considerado mais como uma industrialização. Né? E atualmente, a mineração tem grande uso do fator capital. A segunda transformação que tivemos aí, nessa classificação, foi o reconhecimento de atividades que antes eram classificadas no setor primário, secundário ou no terciário, que se mantém fortes relações de dependência entre elas e que permite um novo reagrupamento dessas atividades. Então, foi pegado atividades que estavam lá no setor primário e secundário e foi feito aqui, como elas têm forte relação entre elas, um reagrupamento. E esse reagrupamento, agora, passamos a ter o conceito de agronegócio. Então, para compreender o agronegócio, nós tivemos aí entendimento da economia, da divisão da economia tradicional, depois um reagrupamento, e essa segunda transformação aqui, que foi a mais importante, né, que são atividades de setores, né, que foram com forte relacionamento e passaram a compor agora a nossa agronegócio. E aí, a partir daí, nós temos o nosso conceito de agronegócio, que consiste em uma unidade agregativa, né? Ponto. E aí, não é do ponto de vista da teoria econômica, que seria lá similar à firma, à indústria, ao mercado, por exemplo. Né? Por isso aqui, nós temos a conceituação do agronegócio, tá numa teoria econômica aplicada à análise do agronegócio. Então veja que esse reagrupamento, essa mudança, mexeu inclusive na questão da teoria econômica. Mas para a gente compreender melhor, nós precisamos dar aí um entendimento para vocês a respeito do que é agricultura e agropecuária. Vamos ver algumas definições para que a gente possa ter um entendimento bastante amplo a respeito. A agricultura e a agropecuária, tradicionalmente no Brasil, né, se a gente ouve falar isso aí como sendo sinônimos. Porém, para a gente aprofundar e ter um entendimento melhor, a gente precisa ver que não é bem assim, que há uma pequena distinção desses termos. Né? Mas essa conceituação de agricultura e agropecuária como sinônimo é porque está baseada na atividade rural, né? E que tem a terra como fator essencial para a produção. Se formos consultar lá no dicionário esses termos, nós vamos ver definições diferentes, em que nós temos aí a agricultura. Lá no Aurélio está definido que a agricultura é a arte de cultivar os campos, cultivar a terra, a lavoura
a cultura. E o conjunto de operações, outra definição também dada no Aurélio, é o conjunto de operações de transformação que transforma o solo natural para a produção de vegetais úteis ao homem. E aí, a agropecuária, tivemos a definição de agricultura, agora vamos até separar por cor aqui, para ficar mais fácil o entendimento. A agropecuária, definida como a teoria e prática da agricultura e pecuária nas suas relações mútuas. Aí, segundo aí o autor Ferreira, né? E assim, nesse sentido, a agricultura deveria referir-se apenas à produção vegetal. E a pecuária, né? Nós temos que ela também, a agropecuária, trata-se da produção de vegetais e animais. Nós teríamos aqui a agricultura, apenas a produção vegetal. E a agropecuária, a produção vegetal e animal. Ô, professor, mas por que tem esse entendimento de a agropecuária não seria somente a... Ah, mas veja só, se a gente tem a pecuária, né, não tem a produção do pasto, né? No cotidiano, nós temos o uso desses termos, né? E isso aí, às vezes, tem até uma certa desentendimento ou uma falta de consenso, né? No uso dos termos agricultura e agropecuária, né? E o governo federal lá, nos últimos anos, né, principalmente a partir de 1970, o IBGE tem feito o censo agropecuário. Então, aqui a partir de 70, da década de 70, o IBGE tem feito o censo agropecuário. Antes de 1970, ele falava em censo agrícola. Já a partir de 2000, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi também uma transformação a partir de 70, que era apenas Ministério da Agricultura. Agora já foi, a partir de 2000, já foi incluído a agricultura, a pecuária e o abastecimento. Veja que está passando para fora da porteira da organização. A CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária, né, mantém-se a mesma sigla, CNA, por uma questão mais de tradição, né? Que antes, né, a Confederação de Agricultura e Pecuária tinha lá a Confederação Nacional de Agricultura. Isso aí foi mantido mais por uma questão de tradição, porque ela poderia ser CNAP, né? Incluindo a pecuária. Mas, por tradição, ficou a CNA. Mas aí, assim, o uso desses dois termos, agricultura, agropecuária, ainda é muito usado no termo acadêmico. Muito usado no termo acadêmico. E veja aí, até pelo nome de uma das principais escolas, né, que a gente tem da área do segmento, a ESALC, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né? Veja só, na denominação do nome da escola, Escola Superior de Agricultura, mas veja que ela pratica ensino de agropecuária e não apenas de agricultura. Ela trata também da agricultura. Mas aí, assim, vai mudar o nome, né? Deixaram aí, ficou mesmo Escola Superior de Agricultura. Já estava um nome bastante consolidado, tá? Pessoal, essa aqui é uma das principais universidades do Brasil, né, no segmento, né? Lá em Piracicaba. Muito tradicional. Nós vamos, nessa aula, né, dar preferência para usar o termo agropecuário, para que a gente possa denominar as atividades que usam a terra como fator de produção. Então, nós vamos chamar de agropecuária. O termo, esse termo agropecuária, para o fator que usa a terra, produção, seja era para plantio de culturas ou para criação de animais, plantio, flores, agricultura, etc. Tá? Então, o termo aqui para nós vamos deixar esse termo aí bem dito para que a gente não possa ter confusão.
Mas é importante a gente conseguir fazer essa distinção, né? Que dentro dessa distinção, nós temos aqui que a agricultura, como sendo um subsetor da agropecuária. E já a pecuária também como um subsetor da agropecuária. Então nós temos a agropecuária que se divide em subsetores de agricultura e pecuária. Professor, mas esse negócio é importante de fazer essa distinção aí? Isso aí não é só coisa de acadêmico, de pesquisador? Não. Não. A importância que está de saber fazer essa distinção é porque tanto a pecuária como a agricultura têm diferenças, né? Tem desempenhos diferentes e tem impactos diferentes nas políticas econômicas. Por exemplo, aí o governo estabelece uma política para a produção de grãos. Então ele está lá colocando lá, né? Políticas de concessão de créditos para a produção da agricultura. Então, os pecuaristas não vão ter acesso a esse crédito, porque a política está direcionada para a agricultura, para a produção de grãos e outro mais. Ou então, se ele quer incentivar a produção animal, ele vai dizer lá que é uma política de crédito para financiar atividades da pecuária. E aí vai ser tudo que está relacionado à pecuária. Né? Então, essa é a grande questão da gente poder fazer essa distinção, porque sem fazer essa distinção fica um pouco confuso, né, na hora de interpretar bem a política econômica. Então, agora nós podemos conceituar o agronegócio. Feitos esses entendimentos aí, agora nós podemos ter agora um entendimento de agronegócio. Veja só. Lá no exterior, né? Lá no exterior, utilizava-se, já estava se utilizando, o termo agrobusiness. Isso é lá no estrangeiro. Uma palavra aí em inglês. E para nós, agronegócio surgiu como sendo uma tradução, né, para a gente como agronegócio. Porque lá no inglês, né, você tem o business como sendo negócios e esse agri aí como sentido de agropecuária, originários lá do meio rural. E aí agora, então, nós podemos escrever esse conceito, vamos escrever esse conceito agora, de agronegócio, como sendo um conjunto de atividades realizadas pela agropecuária e pelos setores ou segmentos que lhes fornecem insumos, industrializam ou distribuem os produtos agropecuários ou agroindustriais. Veja que a definição de agronegócio, ela inclui o fornecimento de insumos para a agropecuária, mas também inclui também a colocação desses produtos no mercado. Vamos fazer aqui um gráficozinho, um esquemazinho. Né? Vamos fazer aqui embaixo um esquemazinho para a gente colocar assim. Vamos colocar aqui no meio, né? Vou colocar até de verde aqui, a nossa agropecuária. Né? Vocês? Vamos fazer maior isso aqui. Vamos fazer maior isso aqui para ficar bem entendido bem isso aqui. Então nós temos aqui a nossa agropecuária. Né? Vamos botar esse aqui, de forma assim, né? Separar aqui desse jeito.
Nossa agropecuária. Então, nós temos aqui a nossa agropecuária. Que a agropecuária ela acontece dentro das fazendas, ou seja, dentro das porteiras da propriedade rural. Né? Mas só que a agropecuária, ela demanda dos fornecedores, do fornecedor, ela demanda sementes, adubos, ensinos, produtos lá para combater pragas, doenças, não é isso? Usa. Então, esses fornecedores colocam à disposição ou fornecem para os agropecuaristas, ou seja, para a agricultura ou para a pecuária, fornece sementes, adubos, vacinas, medicamentos para os animais e outras coisas mais, tá? Algumas ferramentas, máquinas, tudo bem. Só que a produção, ela precisa chegar ao mercado. Porque nem sempre o consumidor, ele vai até a propriedade rural comprar esse produto, não é isso? E aí, aqui, nós temos que colocar agora aqui para vocês os nossos distribuidores, a parte de logística, que é quem faz, né? Os distribuidores e a logística é quem faz esse produto chegar. Aí a gente pode botar aqui que isso aqui é que faz chegar ao nosso consumidor. Né? Vamos até apagar isso aqui para a gente poder direito primeiro, depois eu faço a seta. Ao nosso consumidor, né? Então, tá aí a ideia para vocês. Só que assim, antes desse produto ser levado ao consumidor, ele passa também por um processo de... Esse produto ele passa por um processo, vamos botar aqui de outra cor, de modificação, não é isso? Modificação. Né? O que é esse negócio de modificação, pessoal? Ah, tem a mandioca, faz a farinha. Não é isso? É. Nós temos lá o frango, congelamos o frango, preparamos, tratamos o frango. Passa por um processo de industrialização. Então, nós temos que aqui, que industrializa, e a outra, vamos pegar da outra cor para ficar melhor, realiza a distribuição, ou seja, fazer com que esses produtos cheguem até o consumidor. Essa é a ideia. Por isso a gente está colocando aí para vocês esse contexto como um todo que está lá dentro desse conceito de agronegócio. Então, dentro do agronegócio, nós vamos ter o fornecedor do produtor rural. E esse produtor rural fornece produtos que podem ser modificados ou não, ou esse vai ser distribuído ou colocado no mercado consumidor. Então, temos aí agora um esquema para vocês do agronegócio, de uma forma um pouquinho diferente agora, né? Para vocês verem assim. Que assim agora nós temos aqui, e chamamos essas etapas, vamos chamar dessas etapas de segmento. Então, no segmento 1, nós vamos ter o fornecedor. Vamos botar na mesma cor que estava lá atrás? Vamos botar lá, né, nas cores que estava. O fornecedor estava de azul, então vamos botar azul aqui, segmento aqui. Então nós vamos ter aqui o nosso fornecedor. É isso? Segmento 1. São os ofertantes, ou as pessoas que comercializam os produtos necessários para a produção agropecuária.
Já o segmento 2, nós temos a agropecuária propriamente dita, né? Que aí aqui nós vamos ter a nossa agricultura e a nossa pecuária, né? No segmento 2. Aí nós vamos ter a situação em que os produtos podem passar por um processo de beneficiamento e industrialização. Aí nós vamos ter o que a gente pode chamar de segmento 3, que é a agroindústria aqui, que seja aquele processo. Vamos colocar de forma diferente aqui, né? Que é a não coube. Não vai caber aqui. Vamos botar de forma diferente aqui. A nossa modificação. Tá? E aí nós temos a modificação. Só que esse produto ele precisa chegar ao mercado. Não precisa chegar ao mercado? Precisa. E aí nós vamos ter a distribuição. Essa distribuição aqui, nós vamos ter aqui a distribuição, nós vamos ter também a logística. Ou seja, fazer com que esse produto chegue ao consumidor. Tá? Então, estamos aí com os 4 segmentos, né, do agronegócio. Veja só que aquela segunda transformação é que nós colocamos aí, foi colocada aí a questão de que aquelas atividades que se correlacionam todas, né? Então, veja só, se eu tenho lá um produto que está ofertado aqui para o agropecuária, que passa para a indústria e passa para a distribuição, ele está relacionado. Professor, dá um exemplo desse negócio aí. Vamos imaginar que você esteja pegando aí um produto que certamente vocês aí todos devem conhecer, chamado margarina ou óleo de soja. Vamos botar ele aqui em cima, né? Então, eu tenho aqui, né, o óleo de soja. Óleo de soja. Veja só. Para a produção do óleo de soja, se precisa de insumos, não precisa? O adubo precisa lá, da semente precisa. Então ele fornece a semente, o adubo, essas coisas para o produtor rural. E o produtor rural vai produzir a soja. Essa soja passa, né, por um processo, por um processamento que é transformado em óleo de soja. Está lá na indústria. Só que essa indústria, ela não vende diretamente para o consumidor, então ela vai para o quê? Transportada e colocada lá nos canais de distribuição, supermercado e lojas, para poder chegar no consumidor. E é isso, pessoal, que nós estamos falando, que foi colocado lá na segunda reformulação, que são as que estão interrelacionadas, né? Tudo a ver tem. Né? E isso é muito importante compreender isso, porque por que é tão importante compreender isso, pessoal? Porque assim, pessoal, até um certo tempo, antes dessa conceituação de agronegócio, nós tínhamos um produtor rural que produzia e o valor do produto, o produto não tinha valor, praticamente. Quem estava ganhando era a agroindústria ou a distribuição. E o produtor ficava lá da penúria, trabalhando, e quem estava usufruindo mais era lá. Só que assim, a indústria de óleo, né, de soja, ou o supermercado, ou o mercado, ele só comercializa se o produtor produzir. Isso, pessoal, foi uma condição que deu uma valorização muito grande para o setor. Então, vamos detalhando aí com vocês, né? A respeito aí dos ofertantes de insumos para a agropecuária. Né? Esse segmento 1, chamado aí, né, pelos
por autores, né? Que são as atividades que são antes da porteira e também da indústria para a agricultura. E também é uma indústria para a agricultura. É quem faz lá o trator, a semente, né? É quem produz isso. Nesse segmento, vão estar incluído nesse segmento aqui a indústria de produtos de insumos para agropecuária, como sementes, defensivos, corretivos de solo, fertilizantes, medicamentos e maquinário. Assim também nesse setor, nós vamos ter também os escritórios de planejamento e assessoria agronômica e florestal, e também os laboratórios de análise de solo e criação de cortesias, entre outros serviços. Veja que nesse segmento não está somente a indústria, mas também nós temos aí serviços que são incluídos. O professor deve ter serviço aí. Olha, o planejamento e assessoria agronômica é serviço, né? Assessoramento técnico, um planejamento técnico, um escritório que faz planejamento. Não é um produto, não é parte da indústria. Né? Então aí temos aí tanto os serviços, como temos também a criação também de cortesias, tal, isso aí faz parte de serviços também. Né? Exemplos de algumas empresas, de entidades, né? Nós temos aí a Bayer, a Syngenta, o John Deere, a 30ª Consultoria Agropecuária e laboratórios de análise do solo. Veja que tudo isso aqui, pessoal, tudo isso está antes do processo produtivo. Está antes do processo produtivo. É o que nós chamamos ali para vocês, né? Nós colocamos como sendo o fornecedor. Né? Nós denominamos ali antes, né, no nosso processo, como sendo o fornecedor. Né? Beleza? Então, compreendido bem o que vem antes. Ah, professor, então quer dizer que aquela loja que vende, aquela loja que tem aqui na minha cidade, que vende adubo, semente aqui para os agricultores, ela faz, com certeza faz parte do agronegócio. Ô, professor, mas ele é até pequenininho, é uma lojinha pequenininha. Aqui, pessoal, quando nós falamos, conceituamos, né, e quando estamos colocando para vocês a questão do agronegócio, nós não estamos colocando para vocês a questão do porte. E sim, há uma relação dessa cadeia, né, dentro da cadeia produtiva. O porte aqui não é relevante. Vai ter momentos em que o porte vai ser relevante. Porém, na conceituação de agronegócio, não. Aí, ó, imagens aí de alguns segmentos. Um laboratório de análise clínica aqui, ó. Né? Uma indústria de ração. Né? Aqui uma indústria de fertilizantes aqui da Petrobras, tá? Produz lá fertilizantes. Uma subsidiária da Petrobras. Então veja aqui que é uma indústria, aqui um laboratório. Lá não. As pesquisas também são antes, né? As pesquisas lá feitas lá pela Embrapa e outras instituições também estão incluídas aqui, né? No antes. Segmento 2. Aqui, pessoal, que está definida, né? Nesse grupo aqui, está definida aqui. Opa, vamos botar aqui. Está seguindo aqui as atividades que usam a terra como fator de produção, seja para o plantio de culturas ou para a criação de animais, ou plantio de florestas, aquicultura, por exemplo. Pode ser suinocultura, caprinocultura, também está tudo aqui. Mas aí nós temos que ter esse conceito, né, aqui, que a gente já colocou para vocês, de agropecuária, separando que a agricultura e a pecuária, ambas são subsetor
né? Vamos botar para cá também, que dá na mesa, né? Subsetor da agropecuária, né? Então temos a agricultura e a pecuária. Pessoal, vamos fazer aqui de forma diferente aqui. Vamos fazer de forma diferente aqui para vocês. Fica até um pouquinho mais fácil para vocês entenderem, porque eu botei nessa forma assim bem de texto. Então vamos colocar aqui o seguinte, assim, que a agropecuária, ela se divide, aí não, a agropecuária, ela se subdivide em agricultura e divide também em pecuária, né? Então, se vocês estiverem fazendo, fazer uma chave assim, né? Pecuária está dividida assim, né? Então, são subsetores da agropecuária, agricultura e a pecuária. E aí, nós temos aqui, né, que esse segmento 2, ele está dividido em agricultura e pecuária. Aí, nesse setor, inclui aí os fazendeiros, dito assim, fazendeiros, sitiantes, né, tanto pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas. Aqui não importa, né, a natureza jurídica, né, se é uma pessoa física, se é lá o seu João que está, ou se é a empresa não sei o que lá, que está produzindo, né? Então pode ser incluído aqui tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas também. Vamos ver aqui uma imagem, né, que nós temos aí, né, desse setor. Aí nós temos a produção pecuária, criação de animais. Do outro lado nós temos a agricultura aí, né, a parte aí da produção de cana. Veja que aí tem inclusive uma colhedeira de cana, né? Então nós podemos agora ir para o setor 3, conhecer um pouco mais a respeito do setor 3. Que aí nós temos a agroindústria. Essa agroindústria aqui, nós temos ela como sendo não vai estar verde, não. Verde vai confundir com aquelas outras anotações, né? A combinação de cores aqui ficou complicada, né? A agroindústria, que não deixa de ser, é uma indústria que processa os produtos oriundos da agropecuária, pessoal, tá? Oriundos da agropecuária. Ah, professor, então quer dizer que aquela produção lá de chip não enquadra aqui? Não, não enquadra. Aqui a matéria-prima dessa indústria, ela tem origem na agropecuária. Aí veio um economista francês lá, né, que apresentou uma sugestão para que a empresa possa ser classificada como agroindústria, né? Para ser classificada como agroindústria, ela tem que ter, no mínimo, 25% da sua matéria-prima, ou seja, da sua produção, os custos de produção, ter originário na agricultura, agropecuária. Wilson, isso aí, né, passou, essa classificação aí, acabou levando um crescimento, né, muitas indústrias a serem reclassificadas como agroindústrias. Aí nós teremos aí frigorífico, laticínio, algumas esmagadoras de grãos, ou cotoníferos e outros mais, tá? Muita coisa. Agora sim. Professor, mas por que tem que separar esse negócio desse jeito assim? Olha, pessoal, é importante separar. Né? Isso aí. Porque muitas medidas, né, vão estar classificadas dentro do conceito de agroindústria. Né? Principalmente quando se fala nas políticas públicas, vai também ter um direcionamento para esse tipo de atividade. Nos cálculos da dimensão do agronegócio do Brasil, tem considerado a agroindústria até a terceira transformação no processo. Por exemplo, uma indústria de celulose, né, e papel,
passa para os artefatos de papel. Então você tem lá a produção, né? A produção de celulose. Vem lá das árvores que produz o papel. Aí o papel é utilizado para produzir o quê? O livro. Opa, chegamos lá na terceira, né? Tem a terceira. A indústria de fiação também. Temos a fiação, a tecelagem e o vestuário. É por isso que vocês veem na televisão falar muito, né? As propagandas que tem, que coloca lá o Agroetec, né? Aí fala lá um monte de coisas, né? Então até a tua roupa tá lá. Tem muita coisa, pessoal. Se vocês observarem, muito das coisas que vocês têm, tem origem lá no agropecuário, na agropecuária. E isso, pessoal, é relevante? É. É relevante saber isso? É. E muito relevante. Porque até a década de 60, 70, né, mesmo o Brasil sendo considerado um país agrícola, não havia políticas públicas, né, destacando a importância da agropecuária para o Brasil. E hoje não, hoje é diferente. Tá? Eu vou dizer para vocês, né? Antigamente o pessoal dizia assim, né, quando estava uma situação assim ruim, vai dizer assim, eu vou para a roça. Cuidado, tá? Cuidado. Esse negócio de vou para a roça, se prepare, porque para ir para a roça hoje, tem que estar preparado. Imagine pegar, ser um operador de equipamento, ser um operador dessas colhedeiras de soja, né? É uma remuneração até boa. Eu tive fazendo uma pesquisa, né? A remuneração está em torno de 6 a 7 mil aí, chega até mais um pouquinho. Um operador de uma colhedeira dessas de soja, né? É um equipamento todo. O camarada vai trabalhar no ar-condicionado o dia todo, porque dentro daquelas máquinas ali, tudo no ar-condicionado. Mas ele tem que ter muito conhecimento, não é assim, Não. É uma máquina que custa aí 1,5 milhão, 2 milhões, tem até mais, né? De 5, 6, tem até de 10 milhões. Então é um equipamento bastante sofisticado que precisa ter conhecimento e cuidado, zelo também. Olha aí, alguma foto desse segmento, uma fábrica de suco. Aqui um frigorífico de aves. Tudo isso aí está dentro do agronegócio, né? Antigamente, pessoal, isso não era considerado indústria, né? Ô professor, mas para que tem... Pessoal, tem muita coisa, né? Tem muita coisa que dá tratamento diferenciado, tanto do ponto de vista contábil, também linhas de créditos diferenciadas, políticas públicas, né, voltadas para desenvolver o agronegócio. Então agora vamos para o quarto setor, que aqui no quarto setor, né, de distribuição, tanto dos produtos originados da agropecuária como da agroindústria. Veja que agora a distribuição aqui, ela abarca também os produtos agropecuários, também como os produtos agroindustriais. Esses produtos são levados para o quê? Para o atacado ou para o varejo. Mas também esses produtos podem estar tendo destinação para o mercado interno, como também para o mercado externo. Então veja que a produção passou pela industrialização. O Brasil é um top, né? Top, né? Na produção de frangos, sucos de laranja. O Brasil é top. Né? Soja também tem um destaque bastante forte na pauta de exportação. Né? Aí, pessoal, como exemplo dessas empresas aí de distribuição, nós temos as redes de supermercados, atacadistas de cereais, as trades de exportação, transportadoras, né? E também aí inclui os postos de gasolina também. Professor, o posto de gasolina. Ora, de onde é que vem o álcool, meu irmão? Professor, eu pensei que fosse a gasolina. É porque a gente chama posto de gasolina, mas poderia ser posto de álcool, né? Mas então, lá, posto de gasolina também
recebe produtos oriundos da agropecuária. Aí, ó, fotos desse segmento. Aí, ó, um supermercado. Há um porto ali, ó, carregando um navio de grãos, né? Ali está fazendo a exportação de soja, né? O que a gente pode questionar aqui é o seguinte, pessoal. A exportação aqui, ó, esse tipo de exportação, ela está sendo feita de grãos, né? Não poderíamos estar trabalhando na exportação da ração, ou do óleo de soja, ou da margarina, ou de outro derivado lá que é utilizado? Poderia. Isso agregaria muito valor para nós. Mas ainda temos essa questão ainda de exportar o grão mesmo. Assim, pessoal, compreendido aí os conceitos de agricultura, o conceito de pecuária, o conceito, as alterações que tiveram aí na classificação tradicional econômica do setor primário, secundário e terciário, e agora que gerou a conceituação do conceito de agronegócio. E sabemos também essa divisão esses 4 segmentos do agronegócio, que envolve desde o fornecedor, o próprio produtor rural, a indústria, o processo de modificação, a industrialização e a distribuição desse produto. E aí, agora a gente pode ter uma ideia aqui da cadeia produtiva de soja. Professor, mas eu trouxe como exemplo para vocês a cadeia produtiva de soja, porque ela abarca todas as etapas, tá? Mas aí vocês podem ter a do milho, a do babaçu, vocês podem construir aí, né? Ir construindo as ideias para vocês terem ver esse contexto aí todinho, completo para vocês. Então temos aí, ó, né, a cadeia produtiva da soja. E dentro dessa cadeia produtiva da soja, nós temos aqui, caracterizado para vocês, vamos ver se a gente bota tudo nas mesmas cores, né? O segmento 1, o segmento 2, o segmento, não é esse aqui, o segmento 3 e o segmento 4. Então, dentro do segmento 1, nós temos máquinas e equipamentos. Nós temos aí as máquinas, equipamentos, as sementes, as indústrias de defensivos e fertilizantes e outros produtos que são encaminhados para o produtor rural. E aqui, o produtor rural é quem vai processar a produção do grão em soja. Tá? Só lembrando para vocês, essas setinhas aí, elas têm cores diferentes, né? Verde e é verde? Eu acho que é verde. Essas setinhas aqui, ó, né? Aqui, ó, para o mercado externo e a pretinha para o mercado interno, né? Destinações aí, tá? Só para a gente ter essa ideia. Então aí é feito, forneceu a semente, o produtor trabalhou, produziu o grão, e esse grão ele vai para o segmento 3, que tem destinação, né? Podemos ter aí a associação, né? A formação, né? A formação de cooperativas de produtores de soja. Então vai lá, as cooperativas podem receber, como encarregar-se da distribuição, ou então poderemos ter um cerealista ou um trade, né? Um cerealista ou um trade. Trade, pessoal, está focado para o mercado externo. O cerealista para o mercado interno. Tá? Só que assim, esse mercado, essa cadeia produtiva, entra também aqui no meio. Um segmento que entra, que chamamos Bolsa de Mercadoria e Futuros, que onde são negociados esses produtos, né?
na Bolsa de Valores, né? Na Bolsa de Mercadoria e Futuros. Não é a Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadoria e Futuros, né? Ou seja, alguém quer comprar soja, mas antes que seja concluída a produção, alguém lá na Bolsa de Mercadorias Futuros vai lá e diz assim, olha, eu quero tantas toneladas ou tantas de soja. E paga antecipado. É uma técnica, é uma prática que se usa, inclusive, para financiar a produção. Imagina só, né? Você vai plantar soja ou outro produto, e aí você vai lá na Bolsa de Mercadoria e Futuros e diz assim, olha, estou preparando a terra para produzir. Estou preparando a terra para me produzir aí 50, 100, 200 mil, né, toneladas de soja. Quem é que quer comprar? Olha, garanta o teu pagamento antecipado, faça a tua compra antecipada, porque depois que eu produzir, só vou entregar para quem me comprou antecipado. E é isso, por isso que se chama Bolsa de Mercadoria e Futuros, porque eu estou comprando uma coisa hoje que vai ser entregue, vai ser produzida para entregar no futuro. Mas também temos lá na Bolsa de Mercadoria e Futuro um outro formato, que é o formato de comprar já o que já está produzido. Aí é mercado de lotes. Já tem um lote produzido, então já estou vendendo ele. Posso comprar ele. Bom, aqui já está no processo de, não é mais no produtor, já está caminhando mais para o segmento de 3. No segmento 3, nós vamos ter agora as esmagadoras de óleo, a produção de óleo, margarina e outros produtos mais. Né? E esses produtos aqui, né, o farelo, o óleo de soja, a margarina, tanto podem ser comercializados para o mercado externo, que aí já vai estar no segmento 4. Tá? Esse caso já vai estar no segmento 4, pela no mercado externo. E aí eu já estou levando lá para a distribuição, né? Distribuição aqui, mandei para o estado, por fora. Bom, mas aqui, dentro desse processo de produção de esmagadora, nós podemos ter a própria indústria da ração, a indústria do óleo derivado, maioneses e outras mais, e outras indústrias relacionadas à produção da soja. Por exemplo, outros aqui podem incluir aqui o shoyu. É shoyu ou shoyu, né? Eu conheci como shoyu, a pronúncia, né? Que os meus colegas lá que produziam, né, chamavam de shoyu. Bom, mas também esse produto depois ele vai sair em direção ao comercializado na forma de atacado ou na forma de varejo. Atacado vai ter nos grandes distribuidores e no varejo vai estar indo aí para supermercados, comércios pequenos, tá? Então, pessoal, tá aí para vocês, né, conhecer um pouquinho mais, deu para conhecer um pouquinho mais a respeito aí dessa cadeia produtiva. Agora é o seguinte, né? Nós vimos muito sobre isso aí. Agora nós precisamos compreender um pouco, né? Por que é importante, né? Qual a importância que tem da agropecuária e do agronegócio para a economia brasileira? A gente pode começar falando aí, né? Fazer questionamentos, né? Se tem como a gente medir o nível de atividade em economia. Não podemos começar questionando aqui, né, se a gente pode medir a atividade em uma economia. E a partir da gente ter essa possibilidade de medir a atividade na economia, nós vamos poder ter aí, poder saber e determinar qual a importância da agropecuária.
Mas só que nós vamos ver esse detalhe, pessoal, na próxima aula, né? E nosso tempo já chegou no limite. E na próxima aula nós vamos conversar com vocês, né? A respeito aí da importância da agropecuária e do agronegócio para a economia brasileira. Foi um prazer e até a próxima.